A percepção no mundo contemporâneo é a de que nunca estivemos tão tecnológicos, acelerados e, para alguns, tão evoluídos. Ao mesmo tempo, temos um mundo congelado em antigos conflitos, guerras e crises humanitárias. As consequências do afogamento digital e do esfarelamento das certezas têm provocado uma epidemia na saúde mental, principalmente em crianças e jovens. Como as histórias fortalecem a mente infantil e juvenil numa era de incertezas. Tema desta série do Café Filosófico. No mundo de tanta evolução tecnológica e com novas perspectivas de futuro, guerra não é algo do passado. Ainda hoje vivemos antigas e novas disputas por territórios, poder, entre povos e etnias. Como olhar para a saúde mental de uma população em guerra, em especial a das crianças e jovens, se antes de tudo o crucial é a sobrevivência física? Nessas realidades de aniquilamento, além do horror, existem muitas vidas com urgência de serem narradas. O que eu posso dividir com vocês dentro desse tema da saúde mental é a experiência que eu tenho, né? É o olhar. Eu sempre me vejo, procuro me ver o meu trabalho como sendo os olhos do leitor, né? Dificilmente todas as pessoas vão ter a oportunidade de ir ao Afeganistão, por exemplo, à Síria durante a guerra, né? Então eu procuro me imaginar muito como sendo o olhar, os olhos, né? Testemunha do que está acontecendo. Mas hoje eu quero colocar aqui para você o que eu vi realmente nesses lugares, né? Eu comecei a minha carreira cobrindo violência aqui, né, no Brasil. A gente tem uma violência urbana, né? Que acontece principalmente nas grandes cidades. A gente tem violência, conflitos por terra, a gente tem a violência que acontece, que a gente viu na Amazônia, que a gente tem visto mais e mais, principalmente com defensores dos direitos humanos. Eu cobri isso aqui e depois eu achava que eu tinha pouco embasamento teórico, né, acadêmico, para cobrir essa violência. Fui tentar entender isso fazendo esse mestrado, para o qual eu ganhei uma bolsa, a Bolsa Chevening, que é do governo britânico, para estudar na Inglaterra, e estudei desenvolvimento, principalmente questões ligadas à pobreza, à infância, direitos humanos, direitos da criança e da mulher, nesse contexto também de pobreza, né, de países chamados em desenvolvimento, né? Hoje eu sou escritora, eu tenho 4 livros publicados, um sobre o Afeganistão depois do Talibã, que conta 10 anos depois da queda dos talibãs. Infelizmente, eles agora estão de volta. O Irã sob o Chador, que foi uma viagem que eu fiz e que conta um pouco do que é aquele país. Tem uma frase que eu gosto muito sobre o Irã, que é no Irã o que se vê não é e o que é não se vê. O Irã, como desde a Revolução Islâmica de 79, ele tem essa característica, né, de uma sociedade que é milenar, que é herdeira do Império Persa, né, que tem uma riqueza cultural muito grande, uma riqueza de história em muitas áreas, tem uma juventude urbana, intelectual, que adora poesia, né? E, no entanto, desde a Revolução Islâmica, muito disso teve que ficar abafado. Eu fui para lá, o livro fala justamente do que acontece sob o Chador, né? Os jovens fazem tudo que os jovens fazem no mundo inteiro, então eu conto um pouco dessa história. E depois tem Malala, a menina que queria ir para a escola, que é esse livro infantil. Eu já cobria guerras quando aconteceu o atentado contra Malala em 2012, e eu já tinha ido para essa região, então eu fiz uma reportagem
à distância mesmo, no dia que aconteceu, falando com contatos lá, e depois, semanas depois, consegui o visto e fui para o Paquistão, para a cidade da Malala, e acabei transformando isso num livro infantil. Muita gente me pergunta, né, literatura infantil, literatura adulta. Eu acho que literatura é literatura, e quem define, né, se ela vai conversar com crianças, ou com adultos, ou com os mais velhos, ou com os mais novos, são os personagens, com quem eles querem conversar. E eu achava que a Malala queria conversar com as crianças brasileiras, né, e falar sobre a possibilidade, né, que todos nós temos de mudar o mundo, e que ela começou a fazer isso ali no espaço reservado da sua casa, quando ela tinha só 10 anos, começou a lutar pelo direito de estudar. E esse é o mais novo, que é Entre Sonhos e Dragões. Aqui eu conto a história de 3 meninas afegãs que eu conheci durante a guerra, durante a cobertura de guerra, nos vários momentos que eu fui para o Afeganistão. Eu fui várias vezes, porque é um país realmente difícil de compreender. Conheci essas meninas em diferentes momentos e as acompanho até hoje. A Shamsi é que hoje ela foi a primeira grafiteira afegã, e hoje ela é uma artista plástica conhecida no mundo todo. A Sadaf, que foi a primeira menina, né, jovem afegã a disputar um campeonato mundial de boxe feminino representando o Afeganistão. E a Mina, que eu conheci pititica ainda, aprendendo instrumentos musicais. Hoje ela é violoncelista, estuda numa das principais universidades de música americana, em Michigan. Semana passada me disse que me mandou fotos que tinha tocado no Carnegie Hall, em Nova York. E em todos esses lugares, talvez porque o meu olhar seja assim, eu encontrei, claro, muita guerra, muita tragédia, mas eu encontrei também muita vida. E isso me impressionava mais do que a guerra, né? Eu comecei a dizer que eu era correspondente de paz, não de guerra, porque dentro dessas guerras eu buscava a sobrevivência. A minha, talvez, questão maior, né, como essa história começou, foi buscar como é que as pessoas vivem. Como elas morrem, nós sabemos, não é? Mas como é que elas vivem em guerra e como é que elas sobrevivem à guerra no dia a dia? Nós tivemos a Primavera Árabe, que todo mundo sabe, né, que começou ali em 2010, no fim de 2010, né, 2011. Mas antes da Primavera Árabe teve o inverno iraniano, eu falo, porque foi em 2009, quando os iranianos foram todos para a rua, naquele movimento, ficou conhecido como Movimento Verde. Vários jovens foram mortos pelas forças de segurança, mas foi uma das maiores manifestações que o país já viu. A ideia que eu tinha do Irã era de um país completamente atrasado, destruído, hostil, né, a qualquer estrangeiro. Na minha parada nos Emirados Árabes, eu tinha uma escala, né, de voo, e eu comprei os véus, né, para o hijab, que é o véu para que você se cobre, porque no Irã é lei você se cobrir, todas as mulheres, inclusive as mulheres não iranianas, por lei devem se cobrir. Então, quando você entra no espaço aéreo iraniano, você é avisada no próprio avião pela aeromoça, enfim, pelos comissários de bordo, que as mulheres, por favor, se cubram, porque nós estamos entrando no espaço aéreo iraniano, e aí já não pode servir bebida alcoólica, enfim, que é lei no país. Então, eu chego no Irã toda coberta, né, toda de preto, e vejo, assim, ali, me esperando no aeroporto, a minha tradutora, que era iraniana, de calça jeans, com uma bata toda colorida, toda maquiada, cheia né, com brinco e colares, e o véu só aqui, um pouquinho. E ela olhou para mim e falou: o que você está fazendo com essa roupa toda coberta aqui?
Isso aqui não, nós iranianas somos muito modernas, ela falou. E nós fomos para o centro de Teherã com ela dirigindo, junto com a prima dela, tocando funk iraniano no carro. E ali, pronto, acabou a imagem que eu tinha, né, do Irã, que era a imagem que prevalecia, né, na imprensa, talvez porque também é uma característica da contação de história, do jornalismo, principalmente do jornalismo, você contar o que está fora da curva. Né? As pessoas reclamam, mas vocês só trazem tragédias. Eu brincava muito quando me falavam, mas os jornais só trazem notícia ruim, e eu falava, bom, quer notícia boa, vai morar na Noruega, ou, sei lá, em algum país nórdico. Hoje eu mudei um pouco essa minha visão, porque acho que mesmo nessas tragédias existem muitas coisas boas. No próximo bloco... As pessoas precisavam contar as histórias. As pessoas precisavam, às vezes, escrever, reorganizar todo o caos para dar sentido àquilo que parecia não ter sentido. Era 12 de julho de 1997, quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira num casebre na frente da escola. Zialdin, seu pai, lhe transferiu seu sobrenome. Aos nossos olhos, parece um gesto comum, mas nas sociedades patriarcais do sul da Ásia, como o Paquistão, filhos homens têm predileção. Malala não conheceu essa distinção. Pai e filha tinham uma relação especial. Ao contrário de sua mãe, Torpekai, que não teve oportunidade de ir para a escola, Malala aprendeu a amar os livros desde pequena. Não eram só bonitos e coloridos os véus da Malala, serviam também para esconder os livros. Assim, ninguém percebia que ia para a escola. No Paquistão, desde criança, Malala lutou pelo acesso das mulheres à educação. Luta reconhecida com um prêmio Nobel em 2014. Que outras lutas por direitos negados ainda se escondem nos lugares onde a guerra é uma verdade cotidiana? O Afeganistão, acho que foi talvez o que mais... Não é um choque, porque o Afeganistão ele é uma surpresa, né? Ele é um país que vive sucessivas guerras. Hoje, um em cada dois afegãos tem problemas de saúde mental, principalmente as mulheres. Você tem ali um problema grave de suicídio, né? É endêmico. Eu tive num hospital italiano, na época em que as mulheres colocavam fogo. Isso é uma coisa muito comum entre as mulheres nas zonas tribais do Afeganistão e da fronteira também com o Paquistão. Você tem ali uma questão também que é o cultivo da papoula, que é a principal matéria-prima para a produção de ópio. E você tem uma geração de jovens também desiludidos e que tem uma questão com as drogas também, com o vício em ópio. Embora o maior consumidor de ópio no mundo sejam os Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram em 2001, em outubro, 3 semanas depois do 11 de setembro. Eu tive lá a primeira vez em 2008, então, portanto, quase 7 anos depois da invasão americana, e 85% do país não tinha luz elétrica. Quando você fala não tem luz elétrica, você deixar o Cabul, que era um enclave onde estavam todas as embaixadas estrangeiras e era considerado o lugar mais seguro do Afeganistão, e você saía, talvez 50 quilômetros ali, ou menos, nem isso, na própria periferia de Cabul, você já tinha pessoas que nunca tinham visto uma televisão ou uma geladeira. O Afeganistão é um lugar ainda tribal, foi impossibilitado de se desenvolver por sucessivas guerras, guerras que nunca foram afegãs, isso é preciso dizer, especialmente nos tempos modernos, né?
as sucessivas guerras que os afegãos sofreram recentemente vêm desde a invasão soviética, né, em 79. Essa ocupação soviética foi combatida indiretamente pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, que armaram e treinaram os chamados mujahedin, que eram os combatentes religiosos ou guerreiros santos. Enfim, tem várias formas de traduzir isso. O Afeganistão é uma coxa de retalho de várias etnias. Eles foram armados e treinados, essas facções, ali na fronteira com o Paquistão, para combater a invasão soviética. Essa guerra durou 10 anos, e quando essa guerra acaba, os Estados Unidos se retiram e ficam para trás gerações de crianças, meninos principalmente, que foram tirados das suas famílias, que muitas das famílias entregaram eles, porque não havia condições nos campos de deslocados ou de refugiados, e eles achavam que as crianças cresceriam em segurança, em melhor condições nas madraças, nas escolas. Que as madraças, madraça significa escola, e realmente são escolas religiosas, mas que depende de onde você estiver, podem ter mais ou menos a prevalência da religião, mas nessa época houve um investimento grande da Arábia Saudita, por meio do Osama Bin Laden, que encheu o número de madraças, subiu para quase 8.000 ali naquela fronteira, e essas madraças, na verdade, elas recrutavam as crianças e treinavam as crianças para a guerra, e eles cresceram apenas aprendendo o radicalismo religioso e guerra para combater os soviéticos. Eles são os talibãs. Quando os americanos saem, o país entra numa guerra civil pelo poder, porque fica naquele caos, todos armados, gerações de jovens que nunca haviam visto nada senão a guerra, embrutecidos, né, pelos conflitos, e entram numa guerra civil ainda mais brutal. E dessa guerra civil surge um grupo de estudantes, Talibã significa estudantes, que promete ali a recuperação da ordem, né? E principalmente baseado numa religião. O regime do Talibã acabou sendo o que a gente viu, e infelizmente eles estão de volta agora. E nesse contexto dessa cultura de violência, de miséria, de radicalismo e tradição, você tinha as meninas muito mais afetadas, né? Porque em todos esses momentos elas acabaram ou pela guerra, ou pela tradição, ou pela religião, ou por um entendimento errado da religião, vivendo em confinamento, né? Eu fui para regiões ali da fronteira do Afeganistão com o Paquistão em que as mulheres nunca saíam. Elas não podiam sair, elas não podem sair sem a presença, sem a companhia de um homem. Mas muitos maridos nunca deixavam as mulheres sair. Então, mesmo na casa onde eu fiquei, no Paquistão, para fazer a história da Malala, eu fiquei com uma família, que era a família do meu tradutor, e em nenhum momento a mãe saiu de casa, e uma das vezes eu cheguei em casa, ela estava chorando porque ela queria ir na casa da frente, que era quase porta com porta, mas o filho mais velho não deixou, porque na ausência do pai, o menino mais velho, se ele tiver 4, 5, 6 anos, é a voz que determina o que a mãe pode ou não fazer. Você imagina povos que moram ali, assim, nas montanhas isoladas, você tem o isolamento geográfico, você tem o isolamento da língua, você tem o isolamento ali étnico, né? E por conta das guerras, um país que foi impedido realmente de se comunicar com o mundo. E aí você tem ali a causa, principalmente, entre as mulheres de problemas mentais, é esse desespero de você se sentir presa, né? Presa realmente num espaço que é o espaço da casa. Também tinha a situação das meninas que foram dadas em casamento muito jovens, em disputas tribais, né? Por conta de um código de honra milenar dos povos pastuns ali naquela área.
as mulheres são consideradas uma propriedade do homem, assim como a casa, os animais, a terra. E quando elas ficam viúvas, normalmente elas se casam com o irmão, elas são casadas com o irmão do marido, porque elas não podem viver sozinhas, elas não têm herança, direito à herança, etc. Isso tudo eu estou falando essa tragédia dentro de áreas isoladas, tribais, realmente, né? Onde não chega energia elétrica, pessoas que acreditam na existência de dragões, né? Eu escolhi o nome desse livro, Entre Sonhos e Dragões, porque os dragões, de fato, eles tanto existem na mitologia afegã, como há ainda hoje, nos vilarejos isolados, pessoas que acreditam em dragões, porque a primeira vez que eles viram aviões foi durante a invasão soviética e os bombardeios da Força Aérea Soviética. E que muitos desses homens desses vilarejos até hoje acreditam que eram dragões, que cuspiam fogo. Isso, durante a ocupação dos Estados Unidos, mudou um pouco nas cidades, onde as pessoas... Você tem gerações de jovens que cresceram com a presença estrangeira e, portanto, com contato com o mundo, mas você tem ainda essa realidade nos vilarejos. Aí você tem, de outro lado, a resistência, a perseverança, né? Aí você tem meninas como a Mina, como a Sadaf, como a Shamsia. Em um reino distante, escondido nas profundezas de vales, lagos e desertos, a paz reinava até o dia em que dragões ferozes invadiram o céu e começaram uma guerra. Apenas os meninos foram convocados a lutar. As meninas restou ficarem aprisionadas em casa. Nina, Shamsia e Sadaf sonhavam em mudar o mundo que observavam de suas janelas e que viam perecer. Quando os dragões ocuparam o céu outra vez, elas decidiram ir à luta. Mas suas armas eram outras. Pincéis e latas de tinta spray, luvas de boxe e um violoncelo. Será que conseguiriam vencer os perigos e a guerra? E você percebe ali, né, muito claramente o poder das histórias. Você via ali claramente a força das histórias como processo de organização desse caos, né? As pessoas precisavam contar as histórias. As pessoas precisavam, às vezes, escrever, reorganizar todo o caos para dar sentido àquilo que parecia não ter sentido, né? Então, a escrita ajuda muito com isso. Você via, por exemplo, a leitura como um portal para o mundo. Então, muitas dessas mulheres sobreviveram, a Malala fala isso muito, quando ela foi trancada em casa e os talibãs invadiram aquela região, proibiram as meninas de sair, proibiram as meninas de estudar música, proibiram de ir para a escola. Os livros foram o portal dela para o mundo, né? Então, você vê nas áreas urbanas, onde há educação, onde há acesso à educação, como isso é importante como escape para a situação de guerra que elas enfrentam, né? Os meninos têm outros escapes. Os meninos têm mais liberdade, os meninos podem brincar na rua. Então, você vê, o Afeganistão é um país que tem muitas pipas, eles têm competições de pipas. Imagino, né, vendo ali a realidade ali, que também isso é uma forma de escape, né? Que é você olhar para o céu, para as montanhas, para aquela paisagem que é magnífica do Afeganistão, que tem uma história ancestral incrível. O Afeganistão era um território de passagem, um território de difícil passagem das primeiras e grandes civilizações. Todos os grandes conquistadores, Alexandre o Grande, Gengis Khan e os outros grandes conquistadores da história, todos passaram por ali, porque era um lugar de passagem. Mas nessa passagem das grandes civilizações no Afeganistão, cada uma dessas civilizações deixava um pouco da sua cultura. E se acredita hoje que no Afeganistão há um tesouro enterrado sob as ruínas, que é o maior tesouro da antiguidade. Então, você tem uma história afegã que é muito rica,
que mistura várias etnias e você tem esses escapes, né, que são a paisagem, o céu sempre colorido de pipas, mas as meninas não brincam em casa, não brincam na rua, então elas ficam em casa. Então você tem as histórias, a leitura, a poesia como uma forte forma de expressão, né, de desabafo. Então você tem vários círculos literários secretos entre mulheres e meninas. Elas fingem que elas vão para aula de costura, algumas poucas liberdades são permitidas. Então, curso de costura ou curso de enfermagem, porque as mulheres precisam de atendimento, não podem ser atendidas por homens, então isso é permitido. E elas, por trás disso, fazem círculos de leitura e de escrita de poesia. E a própria escrita, como eu disse, como forma de organizar aquela realidade. E a história oral também. O Afeganistão e o Paquistão têm uma história longa, tradição de oral. Os pashtuns só tiveram escrita a partir do século XV. E você tem ali essa contação de histórias diária ao redor do fogo, antes de dormir, principalmente entre as mulheres. Há milênios que as mulheres passam para suas filhas, para suas sobrinhas e netas e bisnetas, as histórias e lendas que vêm desses povos da antiguidade que passaram por ali. E essas histórias falam de reinos grandiosos que já existiram no Afeganistão, falam de mulheres poderosas. A arte afegã tem muita representação de mulheres dominando dragões, então também teve essa escolha, né, para o título desse livro. E é uma forma, essa contação de histórias, de você passar a tradição, o orgulho do seu povo, mas também de você curar, né, você colocar em perspectiva um momento que é tão ruim dentro de uma história milenar e que é passageira. Então, quando você fala no Irã, por exemplo, sobre a Revolução Islâmica, hoje você tem, sei lá, 70%, 80% do país nasceu depois da Revolução Islâmica, eles dizem, isso é passageiro, eles estão aí há 30, 40 anos. O Irã tem 4.000 anos de história, que é a herança do Império Persa. Então, também isso ajuda a colocar em perspectiva, é uma forma também de cura, né? E das meninas se apoiarem umas às outras. No próximo bloco... Havia ali um menino apaixonado, havia ali um pipoqueiro, continuava tentando vender sua pipoca, havia ali uma menina, as ruas completamente desertas, e aí eu vi uma menina passando de bicicleta, com uma bicicleta cor-de-rosa. Então você tem uma resiliência, né, nessas pessoas, e uma resistência muito grande. A paquistanesa Malala, as afegãs Mina Shamsia e Sadaf são meninas que quiseram escapar do que o futuro reservava para elas através dos livros, do grafite, da luta de boxe, da música. Porque essas meninas transcenderam os seus mundos, hoje conhecemos suas histórias. Elas são portadoras de notícias, não de quem morre, mas de quem vive na guerra e sobrevive a ela. A narrativa da jornalista Adriana Carranca mostra que, em meio a tantas impossibilidades nesses lugares de crise humanitária, a resistência, vontade de transformação, de criar, de poder ser. Eu tive em Gaza também, Israel. Em Gaza você tem uma outra situação. Recentemente a ONU falou sobre o aumento de doenças mentais nessa população. Gaza, especificamente, tem uma questão específica ali, que é o bloqueio de Israel, que já dura 16 anos. Então, é difícil para os habitantes da faixa de Gaza saírem. Então, você tem praia, né, na faixa de Gaza, mas a praia você vê ali os navios israelenses que fazem a segurança, a vigia, né, daquela faixa de mar. Você tem todas as fronteiras de Gaza fechadas, e é muito difícil para a pessoa ter autorização
para atravessar essas fronteiras. Israel tem um acordo com o Egito também, a fronteira é fechada, exceto para casos graves, de doenças graves, etc. E você tem ali crianças que nasceram e cresceram sem nunca ver nada além do que existe ali, que é uma faixa restrita e completamente destruída por sucessivas guerras, e de onde eles não podem sair. Então, a questão da saúde mental ali é dessa sensação de confinamento, de estar como se fosse numa prisão em céu aberto, né? E sempre à mercê tanto do Hamas quanto dos militares israelenses. Eu fiquei com uma família lá em Gaza, eles eram os pais, ele também, o Ayman, era o meu tradutor, eu me hospedei com eles, eu procuro me hospedar sempre na casa das pessoas, porque eu acho que eu consigo ver melhor, né, a realidade, né, como é que é a vida nesses lugares. E, claro, as 3 meninas, elas iam para a escola, eles tinham uma vida que seguia, apesar da guerra, né? Eles moravam num apartamento pequeno, não tinha luz, as meninas estudavam com vela, mas estudavam, liam. Eles procuravam sempre mostrar o tempo em que Gaza era diferente, então as mulheres palestinas de mini saia, eles tinham muitas fotos, então essa coisa de você colocar em perspectiva aquele momento que é ruim, mas não é o que você é, não é o que te define, não é o que define o seu povo, ou o seu território, ou o seu país, né? Você tem uma história anterior, o próprio Ayman havia se casado num restaurante israelense, porque eles queriam brindar com bebida alcoólica, e nos restaurantes palestinos não vendia, embora eu tenha tomado cerveja na Cisjordânia. Hoje está diferente, mas em Gaza, na época, era proibido, então eles foram comemorar, na época não tinha o bloqueio, né? Então, eles foram comemorar num restaurante israelense. Gaza tinha praia, não só praia, como surf feminino. As meninas surfam escondidas. Uma das pessoas que apoiava esse projeto era uma brasileira, que depois foi comigo para a Síria, que é a fotógrafa Alice Martins. Ela levou pranchas para a faixa de Gaza para essas meninas. Elas surfam num horário que ninguém vê, com a autorização das famílias, lógico, mas secretamente. No Afeganistão tem as meninas boxeadoras, tinham as meninas skatistas, tinham, enfim, mulheres em todas as áreas. E agora essa questão piora muito com o retorno do Talibã, que já proibiu as meninas de ir para a escola, que já proibiu as meninas também de ir à universidade. No meu livro, a ilustração é assinada por NN, porque ela é uma ilustradora afegã. A gente tem falado tanto sobre essa questão do lugar de voz, né? E eu acho que ninguém poderia traduzir as minhas palavras melhor do que ela. Ela era uma professora universitária do departamento de desenho e ilustração de uma grande universidade afegã, mas hoje vive confinada em casa. Durante esse processo de fazer essas ilustrações, né, ela me falou uma vez, eu gosto tanto de fazer as ilustrações à mão, de desenhar à mão, mas eu vou ter que fazer no computador. Eu falei, mas por quê? É problema de escanear, né, de não ter um scanner? Eu tenho amigos ainda da Cruz Vermelha que continuam aí no Afeganistão, podem ajudar. Ela falou, não, Adriana, se eu sair com esses desenhos na rua, eles me matam. Se eles me revistarem, se os talibãs me revistarem por algum motivo, eles me matam. Embora seja um livro infantil, ele está falando aqui, né, retratando os talibãs como guerreiros, né, das montanhas, como seres monstruosos, e isso veio dela, que eu achei muito genial, e isso acho que ninguém conseguiria interpretar, né? E ela me perguntou, o que você acha disso? Eu falei, eu acho, é isso? É assim que você os vê? É assim, então eu acho genial. E ela não pode assinar, então, por conta do risco, né? Ela foi tirada da universidade, hoje as mulheres não podem mais trabalhar, nem estudar, exceto quando bem pequenas. Normalmente, o corte é quando as meninas menstruam.
né? Então, nessa idade, geralmente elas são retiradas da escola porque são compreendidas como já em idade para se casar. O Iraque foi uma guerra de uma força invasora, né, no que depois foi entendido como uma guerra não provocada, né? A invasão americana foi baseada na alegação de armas de destruição em massa nas mãos do Saddam Hussein e que depois se provou mentirosa. Isso não significa que o Saddam Hussein era um anjo, sabe? As pessoas hoje têm muito essa coisa da nossa polarização, né? Tudo é o sim ou nada. Não, não significa isso. Significa que o Saddam Hussein era um homem, um líder brutal, um ditador, que matou muitos iraquianos, assim como os Estados Unidos entraram no Iraque como uma força invasora, de uma invasão unilateral, não provocada, com base em uma mentira. As duas coisas são verdadeiras, né? E aí o que se configurou ali foi um caos completo. Quando eu fui em 2014 ou 2015, tinha o Estado Islâmico, que acabou concentrando, né, a guerra em terra mesmo, de bombardeios, etc., contra o Estado Islâmico, que era uma ameaça para todos ali. Mas você tem ali também, no momento que você invade o Iraque, tira o ditador, você tem ali também as guerras internas entre sunitas e xiitas, ambos muçulmanos, mas de linhas diferentes do Islã. Você tem a guerra entre os muçulmanos árabes e curdos, que aí os curdos que lutam por um território ali, e você tem as minorias, como os cristãos, né, que acabam sendo mais impactados, não só pela emergência do Estado Islâmico, mas também por essa guerra entre árabes, sunitas e xiitas, e curdos também. Depois do Iraque, eu atravessei para a Síria já era outra coisa, mas você tinha ali também na Síria alguns respiros, embora a guerra fosse muito... E a maioria da população, eu fui em 2015, grande parte da população, a maior parte da população já estava fora da Síria ou estava em campos de deslocados, né, perto das fronteiras, onde não havia o confronto mais forte ali, havia às vezes eventuais ataques, mas não eram frontes de guerra. E você tinha, então, meu tradutor, por exemplo, que era um jovem que a gente sempre tem que ir, né, com um tradutor, e não só por questão da língua, mas também por uma questão de segurança, né? E nós conseguimos o Abdulrahman, que era um jovem que estudava na faculdade estudava literatura britânica antes da guerra, em Al-Hasaka. A universidade tinha sido destruída e agora ele estava trabalhando para jornalistas e pessoas de ajuda humanitária como tradutor para economizar algum dinheiro, porque ele queria se casar com a menina do vilarejo vizinho, e o pai dela não deixava que eles se refugiassem sem se casar. Então, ele era o último jovem da família, só estava ele ali como jovem. Os outros primos, todos já tinham feito aquela travessia muito difícil até a Europa. E ele estava ali porque estava apaixonado, né? E depois eu até me senti culpada. Nós fomos ao Hasaka com a milícia curda. A milícia curda tinha acabado de expulsar o Estado Islâmico de Al-Hasaka. Al-Hasaka tinha uma comunidade grande cristã, e eu queria entrevistar algumas pessoas que haviam sido tomadas de surpresa pela ofensiva do Estado Islâmico. E naquele dia que nós visitamos Hasaka, fizeram atentados simultâneos que mataram mais de 100 pessoas, 11 delas que estavam com a gente. E essa era a situação da Síria. Mas havia ali um menino apaixonado, havia ali um pipoqueiro em Amuda, que continuava tentando vender sua pipoca, havia ali uma menina
as ruas completamente desertas, e aí eu vi uma menina passando de bicicleta, com uma bicicleta cor-de-rosa, fui atrás dela para entrevistar a família. Então, você tem uma resiliência, né, nessas pessoas, e uma resistência muito grande. E você tem histórias de pessoas que preservaram acervos de bibliotecas, enterrando tudo, acervos de tesouros da antiguidade, escondendo aquilo e correndo os riscos do que isso significava ali para o Estado Islâmico. No próximo bloco, Mas havia também uma questão, tanto na Síria quanto no Afeganistão, quando nesses lugares, principalmente na Síria, que era a desesperança. Então, quando promessas foram feitas e foram quebradas, né? Quando vínculos, laços foram quebrados. Afeganistão, Irã, Síria, Gaza. Que compreensão do mundo, que memórias da vida guarda quem viveu em lugares de conflito. Que futuros podem imaginar e desejar quem ainda vive em meio à destruição e desesperança da guerra? Malala e as amigas trocavam volumes da saga Crepúsculo e de Harry Potter, seus preferidos. Durante a guerra, o menino mágico tinha o poder de levá-las para bem longe, a lugares onde podiam se divertir e se sentiam mais protegidas. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Era essa grande vontade de saber que a fazia ser especial. Conhecer essas histórias reais nos ajuda a enxergar e compreender a nossa própria realidade. Narrar essas histórias reassegura o direito dessas pessoas existirem, mesmo em meio à destruição de seus mundos. Todas essas guerras, cada uma tem o seu perfil, o seu porquê, o seu contexto. Mas o que eu percebi muito na questão da saúde mental era a falta, primeiro, as pessoas mais afetadas eram pessoas impedidas de fazer alguma coisa, que se sentiam de mãos atadas. Então, a questão do bloqueio em Gaza, no Afeganistão, as mulheres que eram, por uma conta da tradição da religião, confinadas ao espaço da casa. Muito populações mais afetadas quando não tinham acesso à informação, porque hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas que têm acesso à informação, elas acabam tendo um respiro, né? Esse contato com o mundo que os sírios tiveram muito, ajudou-os também a sobreviver a essa guerra. Mas havia também uma questão, tanto na Síria quanto no Afeganistão, quando nesses lugares, principalmente na Síria, que era a desesperança. Então, quando promessas foram feitas e foram quebradas, né? Quando vínculos, laços foram quebrados. Então, no momento em que você tem os jovens que vão para a rua e estão, né, que os egípcios conseguiram derrubar o presidente Mubarak, que era um ditador já há mais de 30 anos. Na Tunísia, os jovens conseguiram derrubar o presidente, que também estava no poder há muitos anos. Os sírios foram para a rua com muita esperança, né? E uma esperança também que talvez o mundo desse alguma forma de apoio, né? E aquilo foi massacrado pelo exército sírio. Os jovens, as manifestações que no início eram pacíficas e absolutamente legítimas. Então, essa quebra da esperança, né, que a gente viu também no Afeganistão, quando entre os Estados Unidos, os afegãos comemoraram. Eles não queriam viver sobre o Talibã, sob um regime brutal, que não tinha relação com o mundo, a economia degringolando. Ninguém queria viver assim.
mas os Estados Unidos fizeram promessas que não foram cumpridas, principalmente as mulheres. A guerra no Afeganistão foi muito a imagem da mulher de burca, oprimida, usada para que os Estados Unidos tivessem apoio a essa guerra. E, em 20 anos de guerra, os Estados Unidos, que são uma nação rica, poderosa, não conseguiram mudar a realidade do Afeganistão, porque investiram largamente na área militar e não na reconstrução. Eu tinha fé de que os Estados Unidos, ao deixarem o Afeganistão, deixariam o Afeganistão na mão dessas novas gerações, de mulheres, de meninas e jovens, como a Mina, a Sadaf e a Shamsia, e não que entregasse de volta aos talibãs, porque foi isso que aconteceu, não houve guerra. Os talibãs não tiveram nenhum combate em Cabul. Eles entraram em Cabul, uma entrada triunfal. O presidente havia deixado o palácio horas antes, aquilo foi um acordo feito com os Estados Unidos, e essa desesperança, essa quebra de contrato é o que realmente faz com que as pessoas adoeçam, né? Fora, é claro, a questão do trauma da guerra, né, de bombardeios, etc., mas tem também esse fator que eu vi que é muito prevalecente. Eu lembro também uma foto do Maurício Lima, que me marcou muito, que é esse brasileiro que ganhou o Pulitzer, que era um soldado tratando de um jovem deitado numa maca, praticamente com todo o corpo queimado. E eu fui olhar para ver quem era aquele jovem, imaginando que era um civil, e era um jovem do Estado Islâmico, né? E aí você imagina, assim, um jovem do Estado Islâmico também é isso, é essa criança deitada em uma maca, vulnerável, toda queimada, né? O que levou essa criança a ingressar no Estado Islâmico, né? O que levou tantos estrangeiros a ingressar no Estado Islâmico? Acho que é isso que a gente precisa também discutir como sociedade, né? O Estado Islâmico conseguiu recrutar jovens de 100 países para lutar com eles ali, apesar de todo o radicalismo. Então, isso precisa ser também discutido pela sociedade. Essas guerras na África que eu cobri, poucos sabem, né? A guerra mais letal do século XXI é a guerra na República Democrática do Congo, para a qual poucas pessoas olham, porque fica na África, né? E nós temos um racismo estrutural que vem desde aí, que não é só no Brasil, que é também no mundo todo, em que o peso dado a certas guerras e certas notícias tem peso maior ou menor, dependendo da localização ou da população que ela atinge. A guerra no Congo matou entre 3 e 6 milhões de pessoas em 5 anos, é conhecido como Holocausto Africano, e a Segunda Guerra no Congo, né? Eles estão em guerra desde anos 90, depois teve a Segunda Guerra. O norte de Uganda viveu uma guerra também étnica, de rebeldes que eram contra o governo central, com uma milícia cristã que se chamava Exército do Senhor. Joseph Kony, que era o líder, o Moses, que eu entrevistei, que era um dos rebeldes que se juntou a essa milícia. Ele foi sequestrado da escola quando ele tinha 10 anos, passou 8 anos, se tornou um dos comandantes da milícia, e eu fui entrevistá-lo nessa minha viagem. E ele, como criança, ele havia sido sequestrado junto com os 2 irmãos. Os 2 irmãos foram assassinados, e o Moses entendeu que ele não podia se rebelar e que ele teria que seguir as normas do grupo, que o transformou em um menino soldado, e depois ele foi seguindo no ranking, ficou 8 anos nesse lugar, e no momento que ele realmente sentiu que ele podia fugir e que não iam matá-lo por ele fazer parte daquilo, porque eles eram sequestrados, transformados em meninos soldados, e se tentassem fugir, o exército matava eles, porque eles eram parte da milícia. E quando ele sentiu que podia fugir, porque houve uma campanha grande de conscientização, ele jogava um papelzinho com recado para os jovens fugirem no meio da floresta, ele fugiu e ele voltou à mesma escola, no mesmo ano em que ele parou, que foi a forma dele de se curar e de se perdoar pelos 8 anos que ele havia passado
nessa milícia, que era uma milícia absolutamente brutal. Ele voltou, ele foi namorar a mesma menina que ele namorava, foi em busca dela. Ele teve filhos com 2 mulheres que ele sequestrou na época, era comum essa milícia sequestrar mulheres. Ele encontrou essas mulheres e registrou os filhos como sendo dele. Uma das meninas, a mais nova, chama Esperança. É uma história que não tira o passado de brutalidade dele, mas mostra como é complexa a guerra e essa questão mental. E eu perguntei para ele uma vez, você se perdoou? Como é que é essa lembrança do passado? E ele falou, é uma doença que eu tenho que carregar comigo. Nunca eu vou me curar dessa doença. Eu tenho que carregar essas memórias e essas marcas comigo como uma doença que não tem cura. Que as histórias das vidas que sobreviveram às guerras façam eco às vidas e histórias que se perdem nos sucessivos conflitos. Que nos inspirem para recuperarmos a humanidade que perdemos a cada guerra que se instaura. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube E siga nossas redes sociais para mais reflexões. As casas são separadas entre homens e mulheres. Os homens ficam de um lado, os meninos dormem de um lado da casa e as mulheres de outro, exceto para casais jovens. E os visitantes não podem ter acesso ao local das mulheres, porque elas vivem em confinamento nessas zonas tribais. Eu, como mulher jornalista, tive essa vantagem de poder circular nos 2 lados da casa.